Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Um bom dia para você que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão, sejam todos muito bem-vindos aqui a nosso programa. E eu também quero dar boas-vindas especiais hoje à Pop TV, que passou aí a reproduzir a nossa programação completa, desde o Desperta até o ICL Notícias segunda edição. Então, muito bem-vindos aí ao nosso Mercado em Investimentos, nosso programa aí de viés mais progressista do mercado financeiro e da economia. Então, hoje, segunda-feira, vocês já sabem, dia da gente conhecer as perspectivas do mercado para os principais indicadores econômicos. Então, vamos saber o que o Focus está achando aí depois do relatório trimestral de inflação e depois também da última ata, né, de reunião do Comitê de Política Monetária. A gente viu alguma coisa mudando por lá, mas eu já conto para vocês o que aconteceu. A gente vai falar também do termômetro da Bolsa, então vamos entender o que o mercado tem de perspectiva no curtíssimo prazo para o nosso índice. E já adianto aqui, o mercado está mais otimista para a Bolsa do que está para os indicadores econômicos, como não é de se estranhar. A gente vai falar do índice de gerente de compras também, então hoje saiu o PMI Industrial do Brasil, que traz também boa notícia, bem alinhado aí com o que a gente viu de confiança da indústria nas últimas pesquisas. E a gente tem também a Sabesp. Essa não tão boa notícia, na verdade notícia muito ruim, porque a gente vai falar aí desse escândalo que está sendo a privatização da Sabesp, essa notícia absurda, preços absurdos, então a gente vai falar sobre isso também antes da abertura do mercado, até porque hoje na abertura da nossa Bolsa, a Sabesp estava figurando entre as maiores altas e a gente já sabe que nem sempre, quase nunca, isso é bom para a gente aqui. Então vamos falar primeiro da agenda, não vou dar bom dia para o André, então vocês vão ter que se contentar comigo nessa semana, porque o André está de férias, então a gente vai ficar junto nessa semana, eu com vocês. Então não vou dar bom dia para o André que deve estar em casa assistindo a gente. Então, vamos seguir aqui pela agenda, porque a gente tem uma agenda recheada de indicadores aqui no Brasil. Então, uma agenda bem focada em indicadores brasileiros, mas a gente tem também outros índices saindo ali pelo mundão. Então, às 8 horas da manhã saiu o IPCS de junho, encerramento já. Então, o IPCS ele é divulgado pelas semanas e agora a gente tem o fechamento do mês de junho, divulgado pela FGV. Também a FGV divulgou o Índice de Confiança Empresarial de junho, já fechado também, 8 horas da manhã. E 8h25 a gente teve o Banco Central divulgando o relatório Focus, esse já conhecido nosso. Às 10 horas da manhã saiu o PMI Industrial de junho, então aquele índice dos gerentes de compras que a gente usa como um termômetro para tentar entender ali o que vem na nossa produção industrial nos próximos meses. Então aqui já trago que tivemos melhores notícias do que no mês passado. Às 10h45 saiu o PMI Industrial de junho dos Estados Unidos, então quase agora esse indicador foi trazido, então amanhã a gente vai trazer PMI Industrial de junho junto aos outros países da Europa, a gente já traz dos Estados Unidos também. Temos o PMI Industrial medido aqui pela ISM, enquanto um é medido pela S&P Global, o outro é medido pela ISM, então eles podem ter divergências e inclusive apontar para direções contrárias, como foi o que aconteceu na China, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E a gente tem investimentos em construção às 11 horas também agora nos Estados Unidos. Na sequência a gente continua tendo ali uma agenda voltada para os PMIs ainda, para os índices de gerente de compras, então sai o PMI do mundo, eles fazem essa medição para ver como é que está a atividade industrial global e a partir daí a gente passa a ter uma agenda mais voltada, como de costume, para os dirigentes e diretores e presidentes de Banco Central. Quem que a gente tem hoje falando durante o dia? A gente tem Roberto Campos Neto participando de um jantar lá no Fórum do Banco Central Europeu, em um fórum sobre os bancos centrais. A gente tem também a Christine Lagarde discursando nesse próprio fórum, às 4 horas da tarde aqui no Brasil e em Portugal. E a gente tem também o diretor da Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central participando aí de uma live sobre a história do Plano Real. Então a gente tem uma agenda hoje mais à tarde voltada realmente para esses discursos e aí participações de dirigentes e presidentes do Banco Central em alguns eventos. Então a gente tem a parte da manhã bem voltada para principalmente os PMIs e a parte da tarde aí voltada para discursos de dirigentes de Banco Central.
Seguindo aqui pelo nosso dia e pelo nosso programa, eu vou começar, como sempre, pelo nosso Giro de Mundão. Então vamos entender o que está aí de principal notícia mexendo com o mercado, de uma forma geral, aqui no Brasil, o que a gente tinha de perspectiva e o que a gente tem de perspectiva de uma forma global. Então, pensando aí nos mercados asiáticos, hoje a gente teve divulgação do PMI na China, PMI índice dos gerentes de compras da indústria chinesa, e lá a gente tem, assim como nos Estados Unidos, essa medição feita por dois agentes. A da S&P Global, ela acabou surpreendendo de forma positiva e mostrou que a atividade industrial chinesa continua na expansão e continua com um ritmo acelerado em relação ao mês passado. Já outra medição, que é a do PMI, o índice dos gerentes de compras oficial da China, mostrou que o PMI está levemente no terreno da contração, então a indústria lá não está crescendo, mas ainda ali em um ritmo praticamente estável em relação ao mês passado. Então essas leituras diferentes do PMI trouxeram um sentimento misto para a Ásia, mas mesmo assim o sentimento positivo prevaleceu por lá e a gente teve o Xangai Composto aí no terreno positivo junto ao restante da Ásia. Então, de uma forma geral, a Ásia fechou em alta hoje, repercutindo não só o PMI da S&P Global, que acabou mostrando a indústria chinesa nessa leve expansão, mas também o índice de confiança das indústrias do Japão, que também ficaram ali mais positivos e acabaram puxando, essa confiança do Japão também acabou puxando a Ásia para o terreno positivo. O Xangai Composto, como vocês estão vendo aí na tela, subiu 0,92% e deu continuidade àquele finzinho da semana passada, que a gente viu os mercados asiáticos se recuperando, depois ali daquela volatilidade trazida pela Nvidia. Então hoje a gente tem essa recuperação do mercado asiático de uma forma geral, Xangai Composto aí subindo 0,92%, trazendo também o índice de commodities para cima, porque como a gente teve esse PMI da S&P um pouco mais positivo do que se esperava e mais positivo do que a medição oficial da China, a gente teve uma alta também de mais de 2%, 2,5% do minério de ferro em Dalian, então isso puxou já as commodities antes da abertura para cima, e a gente viu também o preço do petróleo subindo nessa manhã, o que está também impulsionando o nosso Ibovespa, como vocês já podem ver nos spoilers aqui na tela. Mas isso eu também conto daqui a pouquinho com detalhes aí, quando a gente for fazer a nossa abertura de mercado. Vamos seguir por aqui, porque a gente tem muita notícia para falar com vocês hoje, eu não quero aí ficar devendo nenhum assunto para amanhã. Então vamos começar com o PMI industrial aqui do Brasil. O PMI industrial, ele é conhecido por ser um termômetro da indústria, ele não é um indicador que mostra realmente o crescimento industrial, mas ele é uma pesquisa feita ali com vários agentes do setor e mostra ali se aquele setor está expandindo ou está contraindo. Então, como funciona o PMI? Só para todo mundo ficar aqui na mesma página, porque normalmente eu vejo essa dúvida aparecendo aqui no nosso chat. O PMI, que é uma sigla para Índice da Atividade dos Gerentes de Compras, e nesse caso a gente está falando do setor industrial, ele acaba sendo um termômetro da atividade econômica. Nesse caso, a gente está falando que é um termômetro da atividade econômica industrial de um país. E a gente tem um limite no PMI, que é o ponto ali de 50. Então, se aquele setor ou aquela economia está com um PMI acima de 50, isso quer dizer que aquela economia ou aquele setor está expandindo. E se está abaixo dos 50, desse limite de 50, isso mostra para a gente que aquele setor está contraindo, então ele está diminuindo, não está ali crescendo. E ele pode estar crescendo numa velocidade mais ou menos acelerada em relação ao mês anterior, como ele também pode estar contraindo mais profundamente ou voltando mais para perto da expansão, dependendo de como estiver o PMI ali perto ou não do limite de 50 e como ele estiver em relação ao mês passado. O que a gente viu nesses últimos meses aí do PMI industrial do Brasil? Ele sai lá do terreno da contração e ele passou no terreno da contração, o índice de gerente de compras industrial, por muito tempo aqui no Brasil, mostrando uma fragilidade da nossa indústria e do nosso setor industrial. Então a gente sai de junho de 2023 um patamar de 46,6 pontos. Isso significava que estava no limite, abaixo do limite, estava contraindo a indústria brasileira. E apesar de ficar no terreno da contração, a gente vê que em julho e agosto ele começa a diminuir essa contração. Então a contração passa a ser menor até que o PMI atinge o limite de 50 ali no mês de agosto.
fica bem ali perto do limite, não mostrando nem contração, nem expansão da nossa indústria. A partir de setembro, a gente volta para o terreno da contração e fica por lá até dezembro. Então, a nossa indústria não estava crescendo, mas também não estava encolhendo tão mais assim, estava começando a se aproximar de uma possível expansão. Então, uma contração um pouco menos acelerada, pensando para baixo, né? Não estava caindo. Quando a gente chega ali em dezembro, a gente vê que o PMI rompe o limite de 50 e a partir daí ele não para de subir. Então, em janeiro, fevereiro e março, a gente tem uma expansão muito grande do PMI. Em abril, a gente atinge um pico que a gente não via há muito tempo na indústria brasileira, mostrando que não só a nossa indústria estava expandindo, então voltou a crescer, como expandindo numa velocidade mais rápida, com mais aceleração. É como se fosse realmente aceleração e freio ali daquele setor. A gente chega nesse pico em abril, em abril, e aí em maio a gente tem uma volta, né, uma desaceleração dessa expansão. Então a indústria continua expandindo em maio, mas não na velocidade que ela estava em abril. E agora, em junho, a gente volta a ver a recuperação dessa expansão da indústria. E por que isso é importante? Ela vai para 52,5 pontos, ficando não só bem acima do patamar que a gente estava em junho, mas também acima do patamar que a gente estava no mês passado. O PMI é importante porque ele é sempre divulgado antes da nossa pesquisa industrial, que é feita pelo IBGE. Então, ele já traz ali uma expectativa, por isso que a gente chama de termômetro, ele já traz ali uma possibilidade do que esperar para a atividade industrial daquele setor no próximo mês, já que ele é trazido antes da pesquisa industrial. Então, ele é muito importante justamente por isso, porque ele já traz ali um sentimento, ou o que realmente esperar, um termômetro do que esperar para aquela atividade industrial, então para o nosso crescimento. E aqui o que está mostrando para a gente junto às confianças, né? Normalmente a gente lê os dois dados juntos. Está mostrando que a gente pode ter sim uma indústria ainda crescendo nos meses de maio e junho aqui no Brasil. Então o PMI ele é muito importante para trazer realmente essas perspectivas para os setores e para a economia como um todo. O primeiro que sai é o industrial. Depois a gente vê o de serviços, que tem essa mesma leitura para o setor de serviços, e da economia como um todo, que é o que a gente chama de PMI composto. Então, boas notícias aqui no índice de atividade dos gerentes de compra industrial nesse mês, que voltou a apresentar aí uma aceleração da nossa indústria, trazendo aí uma possibilidade de recuperação na pesquisa mensal. Agora a gente vai para outro assunto, ainda aqui dentro do nosso Brasilzão, porque a gente vai falar do relatório Focus, né? Aquele garoto de recados do mercado financeiro, aquela pesquisa que é feita até sexta-feira com todos os agentes de mercado, mostrando o que eles esperam ali para os nossos indicadores econômicos nos finais de ano. Então, a gente vê ali final do ano de 2024, final do ano de 2025, 26, 27 e 28. O relatório Focus que a gente traz aqui para vocês, ele é um pouco mais enxuto, porque ele mostra ali as perspectivas para os indicadores de 24 e 25 mais curto prazo, até porque 28, vamos combinar, que já é mais difícil de prever. E o mercado está errando e sempre revisa muito as perspectivas até de curto prazo. Então, elas tomam mais peso justamente por ter uma previsibilidade maior. E o que mudou, né, do último Focus para cá? A gente teve algumas mudanças nos indicadores, nas projeções, na verdade, projeções medianas, porque o que o Focus traz para a gente são as medianas, mas eles não deixam de mostrar as mínimas, as máximas e as médias também. Então, o que a gente teve de mudança na mediana das projeções do mercado entre a semana passada e essa semana? O IPCA, mesmo com o IPCA 15 abaixo do esperado, ele voltou a subir nessa semana. Então, a gente voltou a ver uma deterioração das perspectivas do mercado para a inflação desse ano, e aqui a gente tem alguns fatores que a gente tem que pensar para que a gente entenda essa alta na perspectiva do mercado financeiro para o IPCA, depois de uma semana que o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês, veio abaixo do esperado. Então, aqui a gente tem que pensar que a gente teve, primeiro, o Roberto Campos Neto falando sobre desancoragem de expectativas de inflação, falando sobre uma inflação terminal mais alta nesse ano de 2024 e possivelmente para os próximos anos, com todo ali a sua tentativa de verniz técnico, mas que a gente sabe que de técnico não tem nada, a gente sabe que tem um viés político grande ali também nessas falas, principalmente no momento de mudança de presidência do Banco Central.
Então a gente vê primeiro essa pressão vinda das falas do Roberto Campos Neto, mas a gente não pode deixar outros pontos também de fora, como o relatório trimestral de inflação, que chegou muito perto dos 4%. Então aqui a gente vê o mercado alinhando ao relatório trimestral de inflação, justamente nesses 4% de inflação prevista para 2024. Lembrando que essa é a mediana, a gente tem valores abaixo e acima desses 4%. Aqui para 2025, a expectativa de inflação foi a 3,87 e também subiu em relação à semana passada. Então, bastante curioso a gente ver a perspectiva de inflação subir depois que a gente teve uma surpresa positiva no IPCA, né, que veio justamente abaixo do esperado e não foi tão pouco abaixo do esperado, ele veio bastante abaixo do esperado da projeção mediana do mercado também. Então, curioso a gente ver o IPCA subir depois disso. E aí a gente tem que pensar nesses outros fatores que podem ter puxado justamente a inflação para cima. Lembrando que Focus é garoto de recado do mercado financeiro. Então, é uma forma do mercado financeiro se fazer ouvido, mostrar ali suas perspectivas e deteriorar as perspectivas econômicas é uma dessas formas, porque ele começa a fazer pressão, mexendo também com outras variáveis financeiras. O PIB, ele ficou em 2,09 para ser mais exata, não teve mudança em relação à semana passada, mas para 2025 o mercado revisou levemente para baixo a perspectiva, mas aqui muito marginal, foi uma mudança muito pequena, mas querendo dizer que ele acredita que o Brasil vai crescer um pouco menos do que ele acreditava na semana passada. O câmbio voltou a subir, aqui também sem surpresas. Então, a gente vê uma pressão vinda muito forte ali no mercado de juros e no mercado de câmbio, vinda do mercado financeiro. E aqui a gente vê também essa pressão. Então, o mercado ele tem uma dificuldade muito grande. O câmbio é uma variável muito difícil de se prever. Então, o mercado já tem essa dificuldade e tende a jogar a perspectiva do Focus muito próxima ali ao que está sendo negociado no dólar à vista. A gente viu o dólar subir muito essas últimas semanas. Só nesse mês de junho a gente teve uma alta de mais de 6% do dólar e isso acaba influenciando sim as perspectivas do mercado financeiro no relatório Focus. Só que a gente não pode esquecer que aqui também a gente está tendo o tal do garoto de recados. Então, colocando o câmbio a 5,20, a gente também vê essa pressão vinda do mercado financeiro para o câmbio, tentando falar que o câmbio vai ficar mais alto no final desse ano e no final do ano que vem, porque ele revisou as duas para cima. Já a Selic, a gente vê que ficou no patamar de 10,5% e 9,5%, não teve mudança em relação ao mês passado, a semana passada, porque a gente vê aqui também essa validação da ideia da Selic terminal em 10,5%. Então, o mercado não está se contrapondo a essa ideia, ele está comprando essa ideia e validando a ideia. Então, o relatório Focus vem até com uma surpresa grande aqui, principalmente na parte de inflação, porque poderia ser um momento até de reajuste, mas a gente vê esse reajuste para cima e muito alinhado ao relatório trimestral de inflação. Então, mais uma vez, o mercado financeiro está deteriorando a expectativa do IPCA para 2024 e 2025, sem contar que já está pressionando também 26 e 27, colocando aqui um recado implícito para quem nas entrelinhas, que pode ter ali alguma ressalva à indicação do Gabriel Galípolo, principalmente na sua capacidade, e isso o mercado financeiro falando, não sou eu, é o mercado financeiro ali colocando essa posição em relação à indicação do Banco Central, algo que está sendo muito discutido e está muito em foco agora, e acaba mexendo com as perspectivas todas, não só no Focus, mas a gente vai ver daqui a pouquinho em outras variáveis também. Vamos seguir por aqui, porque a gente ainda também tem o termômetro da Bolsa. Então, vamos entender como é que estão as perspectivas do mercado para a nossa Bolsa essa semana. Então, a gente tem algumas perspectivas da semana passada. Nossa Bolsa conseguiu ficar a segunda semana aqui no terreno positivo. Então, na semana passada, para quem não lembra, a perspectiva majoritária era de 66,67% de alta. Então, entre as pessoas que responderam à pesquisa, 66,67% dos agentes acreditava que a Bolsa ia subir na semana que finalizou aí no dia 28 de junho. E 33,33% acreditava que a Bolsa ia cair. Não tinha perspectiva de estabilidade. Ou ela subia ou ela caía, não ia ficar perto do 0 a 0. O que aconteceu foi uma alta da nossa Bolsa pela segunda semana consecutiva, alta essa que conseguiu levar o mês de junho para o terreno positivo
e conseguiu trazer ali uma diminuição também da perda anual da nossa bolsa. Mas a gente vinha de 4 semanas consecutivas de queda. Então a nossa bolsa estava com muita dificuldade de ir para o terreno positivo e isso tem uma explicação. Eu gosto sempre de trazer, isso tem um porquê e porquê também dessa recuperação. No final do ano passado, acreditava-se que os Estados Unidos ia começar a cortar a sua taxa de juros já no mês de março desse ano. Então, a perspectiva toda tinha sido montada em relação a isso. Só que isso não se concretizou, como a gente está vendo, e a gente sempre fala aqui no nosso Dia da Marmota, as perspectivas para os cortes começaram a ser cada vez mais adiadas. Então começou lá em março, depois ela passou para maio, depois ela passou para junho, a gente já passou o mês de junho, não teve corte, chegou a se aventar a possibilidade de cortar os juros dos Estados Unidos em julho e depois a perspectiva passou para setembro. Então hoje a expectativa majoritária é que as taxas de juros dos Estados Unidos comecem a cair em setembro, com corte de 0,25 ponto percentual, podendo somar mais um corte na última reunião, somando 0,5% de corte na taxa de juros. Só que a perspectiva inicial era para março e ela não aconteceu. Todas as bolsas que subiram muito, principalmente as emergentes, na expectativa desse corte de juros dos Estados Unidos, devolveram esses ganhos do começo desse ano. E a nossa bolsa não foi diferente. Isso não só fez o recurso sair aqui da nossa bolsa, buscando um ganho maior, em treasuries dos Estados Unidos, títulos de dívida dos Estados Unidos, que são o grande porto seguro ali do recurso global, e elas estão pagando mais, como também deterioram o câmbio. Então, se sai recurso da nossa bolsa, o câmbio cai. Então, a gente tem várias coisas agindo para que a nossa bolsa despencasse nas 4 semanas, diferente do que muita gente está falando por aí. Então, a gente tem que olhar realmente a imagem toda, principalmente o cenário externo, o cenário internacional, que está pressionando muito aqui a nossa bolsa. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Para essa semana, especificamente, o mercado continua acreditando que a nossa bolsa vai subir. 85,71% acredita que a nossa bolsa vai para o terreno positivo mais uma vez e vai continuar nesse movimento de recuperação. E 14,29% acredita em estabilidade. Ninguém prevê queda para essa semana. Então, aqui a gente está vendo uma melhora na perspectiva para a nossa bolsa nessa semana que termina no dia 5 de julho. Vamos ver se isso se concretiza, porque nessa semana tem dados importantes também saindo nos Estados Unidos, principalmente de mercado de trabalho, que tem potencial para jogar as treasuries lá para cima. Essa semana saiu o payroll, que é um dado muito esperado de mercado de trabalho, que é uma análise completa do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Isso pode mexer também com as expectativas aqui para os nossos juros domésticos, que estão pressionados também pelo mercado financeiro, como eu expliquei no relatório Focus. Agora a gente vai para um assunto espinhoso aqui. Só um minutinho que eu vou beber uma água, porque senão, já viu, não termino o programa com voz. Eu vou falar André Graziano daqui a pouco e vou parar no rolê. A gente vai falar agora da Sabesp. Não tem como não falar da Sabesp nessa abertura, até porque a Sabesp estava entre as maiores altas hoje. Deixa eu ver até se ela continua aqui, porque se continuar eu vou colocar para vocês na tela para mostrar que eu não estou falando nenhuma besteira. Então pode colocar aí na tela, porque a gente tem a Sabesp aqui no 4º lugar entre as maiores altas, sendo negociadas as ações da Sabesp a 76,73 centavos. Então guarda bem esse número, gente. R$76, agora ela saiu aqui, mas ela ficou a manhã toda nesse lugar, ou entre o 3º ou entre o 4º lugar. Olha, já voltou. R$76,68. Vamos pegar esse número. Agora vamos voltar para a notícia que estava aqui, lá do iclnoticias.com.br. Equatorial, que é a única empresa que apresentou ali um valor no leilão da Sabesp. Então, Equatorial ofertou apenas R$67 por ação da Sabesp, 10% abaixo do valor em bolsa. A gente viu quanto ela está hoje, né? Ali em torno dos R$76. O que a Equatorial ofertou foi R$67 pela nossa Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento básico aí que a gente tem. E o grupo foi o único a apresentar a proposta no leilão e o valor foi de 6,9 bi. Agora vamos ver como é que é o raio-x da Sabesp, também guarda aqui, ó, 6,9 bi. Vamos ver como é que é o raio-x da Sabesp que a gente montou para vocês
para vocês entenderem. Então, a Sabesp, esses dados são da Folha, justamente de uma notícia que fala a mesma coisa, então fala que o valor está muito abaixo do valor por ação. A fundação foi em 73, o lucro líquido, 3,5 bilhões em 2023. Então, a Sabesp deu 3,5 bilhões de lucro líquido em 2023. A Equatorial ofertou 6,9 bilhões pela Sabesp. Se a gente tivesse 2 anos de lucro líquido de 3,5 bilhões, isso já daria 7 bilhões, certo? Maior do que o valor ofertado pela Equatorial, pela Sabesp. Ela tem um valor de mercado de 57 bi, tem 11 mil funcionários, algo que também a gente tem que pensar, porque numa privatização a gente sabe onde começa o corte, que é justamente nos funcionários, atende 375 municípios e uma população de 28,4 milhões, que também, se a gente tiver uma privatização, a gente sabe quem vão ser os primeiros a sofrer com essa distribuição de saneamento e água, que são justamente as pessoas mais vulneráveis, porque se uma empresa é privatizada, ela vai operar na lógica de mercado e ela vai buscar lucro. E se ela vai buscar lucro, onde que ela vai cortar custo? Justamente em funcionário, e na população mais vulnerável, que talvez não seja lucro para aquela empresa. Ela vai pensar em quem dá lucro para ela. Então, aqui a gente tem que pensar que a Equatorial está ofertando um valor que é 2 vezes o lucro líquido de 2023, abaixo do valor do mercado, abaixo de um consenso ali, que seria em torno de R$100 por ação, e vai prejudicar, sim, as pessoas em população mais vulnerável, vai prejudicar funcionários, sim, da Sabesp, e a gente tem que pensar, mas está subindo 1,75%, subiu um monte depois que falou que ia privatizar. Claro, o Tarcísio nem escondeu que foi fazer roadshow tentando vender a Sabesp ali na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem BlackRock aí por trás da privatização da Sabesp, que é uma gestora de fundos enorme que a gente tem. Então, aqui a gente tem que pensar em tudo isso, porque senão a gente entra nessa lógica das notícias como se fosse uma coisa positiva, e a gente sabe que não é, para a gente não é. Deve ser bom para quem está especulando com Sabesp, mas para a gente, população, aqui não. Então, eu vou passar aqui, nem vou passar pelo giro, mas eu já aviso para vocês que a nossa ação do Ibovespa, porque mais uma vez eu fiquei nervosa com a Sabesp. Toda vez que eu falo da Sabesp, esse assunto me tira do sério. Nosso Ibovespa está subindo hoje, muito puxado aí por commodities, então a gente tem petróleo Brent em alta. Temos aí também o minério de ferro, que subiu 2,5% em Dalian na China. Tudo isso está favorecendo a abertura de mercado, levou a bolsa para o terreno positivo. E a gente tem uma bolsa muito mais aí no terreno positivo do que as de Nova York, por exemplo. E a gente estava esperando já uma queda no dólar hoje, porque ele subiu muito em junho e está sofrendo alguma realização de ganho. Então, aqui fechando o giro de mercado bem rapidamente, porque eu não quero tomar o tempo dos rolezeiros que já devem estar aqui no chat. Mas antes de passar para o rolê, eu quero chamar vocês para se inscreverem aqui no nosso webinário, o Apocalipse Tecnológico. O link está aqui embaixo, iclmercado.com.br. Esse evento vai ser imperdível, porque é um assunto super contemporâneo. A gente perde muito tempo, e acho que o nosso bem mais precioso, nas redes sociais hoje. Até saiu uma pesquisa mostrando que os brasileiros ficam mais de 56% do seu tempo, mais da metade do tempo, nas redes sociais. Então é um sequestro mesmo do nosso tempo, e o Adam vai falar justamente disso e desse assunto que é muito aí pertinente ao momento que a gente está vivendo. Então não deixem de se inscrever, fortaleçam aqui, iclmercado.com.br, para ativar o sininho para vocês lembrarem lá no dia de entrar no webinário e não esquecerem realmente, porque vai ser imperdível. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblat. Não quero deixar os rolezeiros bravos comigo e nem ansiosos, então um beijão para vocês. E amanhã eu estou de volta com as principais notícias do mercado financeiro e da nossa economia. Um beijão e até lá. Eu tenho uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo, topou dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício, que virou uma pandemia mundial em tecnologia. Vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas no mundo. Dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Se inscreve agora para aprender com Adams Alto.